Nos últimos meses eu tenho usado um pouco mais o Instagram, postado algumas coisas, algumas perguntas. As coisas estão crescendo mais do que eu imaginei, graças a Deus tá tudo dando certo. Eu só tô me organizando porque, como trabalho já tenho fixo na Nifty Island e agora com a Globo Studio, então eu vou tentar tomar um tempinho aqui pra produzir pra vocês, beleza? Então vamos responder aqui algumas perguntas. Primeira pergunta aqui: que tipo de necessidade você enxerga pro futuro do 3D? O tipo de necessidade vai precisar? Todas. Sempre vai precisar de tudo, né? A galera fala, mas tá vindo inteligência artificial que vai roubar os modeladores, tá vindo isso e aquilo. Cara, esquece, isso só vem pra ajudar e acrescentar. Inclusive, eu quero fazer uma live sobre inteligência artificial que vai envolver um pouco mais sobre o que eu penso dessa maneira, tá? E como que eu vejo a necessidade do mundo para o 3D no futuro? Existem gráficos mostrando já que o 3D cresceu absurdamente a demanda de 3D. Só você pensar, né? Tem um monte de streaming lançando, Netflix, Apple TV, HBO, entre todos eles têm a sua própria produção e toda a sua própria produção precisa da sua mão de obra. Estúdios crescendo cada vez mais que precisam também de artistas 3D para poder suprir a demanda do que tá fazendo, né? Jogos tá cada vez mais em ascensão, né? Já faz anos que passou a indústria de cinema e de outros entretenimentos. Tecnologia em geral, tipo para arquitetura, você consegue levantar um projeto em 3D e mostrar para a pessoa como realmente será a casa dela, né? Então eu acho que o 3D pode ser um próximo boom aí, entre aspas, da tecnologia, né? Suprindo até talvez a programação. Calma aí, que tá foda, cara, tá foda. Do Igor Gustavo, ele mandou uma pergunta: você já sabia em qual área atuar desde o início? Gosto de tudo que eu estudo. Cara, não. Quando eu comecei com arquitetura. Vai até passar um render aí que o editor vai colocar de arquitetura. Isso aí era a casa da minha tia, né? Como eu acabei de dar um exemplo aí de arquitetura de teus sonhos, foi, se eu não me engano, em 2013, né? Eu comecei com After Effects, brincando com composição, mais ou menos em finzinho de 2011 e começo de 2012. Nesse período, assim, que na época era o Orkut, tinha um fórum. Aí eu comecei a ler essas paradas. Um amigo meu me apresentou o 3ds Max e foi onde eu comecei a estudar o 3D, né? E aí eu fui desenvolvendo. Comecei a estudar arquitetura, modelava alguns móveis com meu pai. Pra quem, muitos que não conhecem, meu pai era marceneiro. Eu acabava que, vez ou outra, fazendo alguns móveis pra ele, né? Eu fazia, cara, a maneira largada. Eu simplesmente ia fazendo, pô, saiu o Diablo, que foda, você ficou no hype do Diablo, aí eu fiz esse ferreiro que tá passando por aí, do Diablo lá. Aí até que fui pra Hard Surface, tem um Bastion que eu fui fazendo. Claro que não tá na linha cronológica do tempo correta, mas é só pra você ter uma ideia que eu já fiz um pouco de tudo, né? Esse foi meu primeiro projeto, esse de orgânico. Esse sim foi meu primeiro projeto de todos, assim, que foi o curso do Tonka 3D, cara. Eu nem sei mais como tá esse maluco, assim, que é um cara antigaço. Desde como você modelar até o final de tudo, né? Então, envolvia tudo. A simulação foi onde que eu comecei a pegar um pouco de simulação. Fez esse orgânico, eu riguei, animei. Tem esse outro carinha aqui também, do Rocket Raccoon, junto com o Punisher, que era um desafio, se eu não me engano, 2015, da Comic Con. Aí comecei a fazer um prop, né? Tem algumas arminhas que eu fui desenvolvendo. Sei lá, por exemplo, essa Kar98 aí que aparece é do PUBG. Warcraft, que eu sou fã de Warcraft. Tem aí a Frostmourne, tem a Doomhammer e várias outras coisas. Então eu meio que desenvolvi um pouco de tudo. Eu não sabia o que eu queria estudar. Então eu aprendi assim um pouco do processo como um todo. Tudo que eu mostrei aqui é num período entre 2013 e 2017, tá? Aí eu recebi a proposta de ser prop artist, uma empresa italiana que tinha uma sede aqui no Brasil. Eles estavam precisando de prop artist, eu apliquei, eles gostaram. Meio que o mercado me moldou. Aí eu comecei a trabalhar com prop. Modelador de forma mais genérica, assim, mas hoje em dia eu sou modelo na Nifty Island, trabalho ali um pouco mais como lead, né? Lead, pra ser sincero, você nem põe muita mão na massa, né? Você trabalha ali mais com feedback e arrumando as cagadas que os outros fazem, né? Caraca, desacostumei a falar, velho. A pergunta do Lucas Brito 3D, ó, esse aí é meu primo, hein? Vale a pena aplicar pra estúdio gringo sem falar inglês? Cara, vale, porque foi o que eu fiz. E em 2017 foi quando eu peguei meu primeiro trabalho, que foi esse que eu trabalhava aqui remotamente. Em 2018 eu apliquei pra Decogon, eu não sabia falar inglês, cara, viva Google Translate. Mas em meados de 2018, como eu tenho alguns amigos morando em vários lugares, eu falava, ô, jeita a trampa aí, os caras sabem falar inglês, não sei, mas se vira. Fui embrasando qualquer coisa e um amigo meu, pô, tem um projeto aqui da hora, um canadense, vamos pular, pula na call aí, beleza. Pulei na call, desliguei o mic e falei que tava sem mic, olha só, isso aí você não faz aí não repita em casa. O cara falando, falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Aí no final de tudo eu só escrevi pra ele mandar o resumo da reunião. Ele mandou escrito, aí obviamente eu sabia, usei o Google Tradutor e usei, né? Mas isso foi excelente porque eu vi o quanto que eu precisava aprender inglês, cara. Eu ganhava o valor X, aí eu peguei esse trampo que era um freela, eu comecei a ganhar X4. Eu falei, caceta, eu tenho que aprender essa fita o mais rápido possível. Comecei a estudar inglês, assistia filme em inglês. Cara, eu não sabia nada. Tudo que eu jogava era em inglês, mudei meu setup em inglês, tudo que eu fazia era em inglês. Em 6 meses eu já tava me comunicando. É um processo muito frustrante, cara. Você vai sofrer, cara. Acredita, você vai sofrer. Aí eu assistia todo dia um episódio. Legenda em inglês, o cara falando inglês, e o nosso cérebro vai associando as palavras saindo da boca do cara e como que ele se comporta, a maneira que ele se porta, você acaba meio que associando as palavras. É assim que os bebês aprendem, né? Os bebês aprendem
aprendem observando os adultos conversarem e ele associa a palavra ao gesto que a pessoa tá fazendo. Então é a mesma ideia. E todo dia estudava, fazia Duolingo. Duolingo eu usei bastante também, é um aplicativo gratuito para você aprender inglês, entender melhor o vocabulário, né? Mas para você treinar vocabulário. Então em 6 meses eu comecei a falar, aí depois desandou. Nunca mais trabalhei pro Brasil, nunca mais trabalhei nada, porque, cara, ganhar em dólar, né? É bom demais. Então é isso, o Instagram tá aqui embaixo. Vez ou outra eu vou estar mandando pergunta lá para responder aqui. Eu espero que tenha gostado. E deixa os comentários aí embaixo se você tá gostando desse tipo. Eu acho que é isso. É bom estar de volta. Valeu? Até mais. Tá bom, é isso. Valeu! Just the way it goes.